Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, minhas senhoras e meus senhores deputados, amigos que nos ouvem e nos assistem nesse momento através dos diversos veículos de comunicação da Câmara dos Deputados, eu ocupo a tribuna dessa casa, na tarde de hoje, para retomar um tema que muito me preocupa, que é o crescimento do nosso país e, consequentemente, claro, a geração de emprego e renda e o bem-estar social da nossa população. Na semana passada eu estive aqui, fiz um breve relato sobre o ano 2012 e o que se apresentava para 2013 em termos de pagamento de imposto e de custeio da máquina. Imagina-se, ou se faz previsões de arrecadação nesse ano de 2013 da base de 1,6 trilhão de reais, ou seja, o governo federal, o governo federal, estadual e municipal irá arrecadar algo em torno de 1,6 trilhão de reais. Mas só o governo federal arrecadará 1 trilhão de reais. E o meu questionamento sempre é em torno de aonde esse dinheiro irá ser alocado. O deputado Raimundo Gomes de Matos acabou de falar do custo Brasil. E é exatamente, deputado, é esta a minha preocupação. Dos 1,6 trilhão de reais, o governo coloca no orçamento 377 bilhões de reais para o custeio da máquina. Só os 39 ministérios, ou só não, os 39 ministérios irão custar 56 bilhões de reais. Para o investimento está previsto 111 bilhões de reais. Mas se nós pegarmos um parâmetro do ano passado, em que existia uma previsão de investimento da ordem de 115 bilhões e que apenas foram investidos 67 bilhões, ou seja, 58%, deixando que fosse deixar de ser aplicado 48 bilhões, esses 111 bilhões não serão aplicados em torno de novamente 50 bilhões. Ano passado nós tivemos um crescimento irrisório do PIB, apenas 0,9%. E essa semana a revista Veja traz uma matéria com grandes subsídios, em que questiona os valores que serão investidos no nosso país. O quanto será investido no Brasil. E a revista fala do percentual de 20%, que 20% do PIB será destinado a investimentos no nosso país. O problema é que os 18%, que é o valor exato, ele significa investimentos públicos e privados. São investimentos do setor privado, das instituições financeiras privadas, de todos os estados, de todos os municípios e da União, com as suas empresas estatais incluídas. E a previsão é de 18% de investimento. Se nós formos para o investimento que me interessa, que é o investimento público, nós teremos uma previsão, senhor presidente, de 2,32%. Eu quero fazer um histórico. Em 2011, foram investidos dos 4,1 trilhões de reais que foram arrecadados, do crescimento que teve o PIB, a dotação orçamentária eram 66 bilhões, foram investidos apenas 11 bilhões, ou seja, 1,6%. No ano de 2012, 2,6% deveria ter sido aplicado, só foi aplicado 1,5%. 1,5% do PIB foi investido na infraestrutura do nosso país. Dessa forma, eu tenho certeza absoluta, aliás, quem tem certeza tem absoluta, de que esse país não cresce nesse modelo econômico do governo federal. Não adianta mais o povo brasileiro pagar imposto para pagar o custeio da máquina. Chega do custo Brasil, vamos definitivamente entender que esse país só cresce se nós investirmos na educação, na segurança, na saúde, nos portos, nos aeroportos, nas ferrovias, nas hidrovias. Não adianta mais esse governo querer se acomodar, se encostar na tentativa de transferência de renda para a população e achar que a economia irá crescer. A economia não irá crescer, senhor presidente. Há pouco tempo eu estava em meu gabinete e escutei aqui algumas pessoas exaltando, vejam só, exaltando uma projeção da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Sinceramente, eu não sei de onde tiraram aqueles dados. Eu tenho aqui uma matéria publicada pela BBC de Londres, traduzida para o Brasil, e diz:
OCDE projeta inflação maior e incertezas para o Brasil. Os dados são reais. O país cresceu apenas 0,6%. Tem deputado que sobe à tribuna e diz, é o dobro do ano passado, no primeiro trimestre. Não, não é o dobro do ano passado, senhores deputados. É 0,6%. A previsão do governo era 1%. E vamos ser reais, vamos ser verdadeiros. A indústria caiu 0,3%. Só existe esse crescimento de 0,6% porque o agronegócio cresceu 9,7%. E logo o agronegócio, deputado Moreira Mendes, Vossa Excelência, que é ligado ao setor, o agronegócio que tem a desconfiança do Partido dos Trabalhadores, que sofre com a péssima infraestrutura. Eu volto à infraestrutura do país. A péssima infraestrutura do país. Faltam ferrovias, faltam hidrovias, faltam rodovias transitáveis e os portos são obsoletos. Mas mesmo assim... vou usar os dois tempos. Mesmo assim, com a garra, com a luta, com a fibra do povo trabalhador, do empresariado que insiste em investir nesse país, o agronegócio cresceu 9,7% e conseguiu que o PIB crescesse 0,6%. Mas o ministro Guido Mantega gosta, quando é positivo o percentual, de multiplicar por 4. Se cresceu 0,6%, vamos multiplicar por 4. Isso, claro, é uma analogia, desculpe, pobre. Quando dá certo para ele faz. Mas vou fazer agora. Se o governo tinha uma previsão de crescimento de 3,5%, 0,6 vezes 4 é 2,4. Aliás, o governo começou o ano com a previsão de crescimento do PIB de 3,5%. Hoje já admitem 2,5%. Nós estamos encerrando o primeiro trimestre. Como é que ficará até o final do ano? Quanto que o nosso país vai crescer? Será que novamente 0,9%, ou seja, um crescimento nulo da economia? Concluindo. Para concluir, senhor presidente, para concluir, definitivamente, eu novamente subo essa tribuna para fazer um apelo ao governo federal. Vamos investir na infraestrutura desse país. Vamos permitir que a iniciativa privada se sinta confortável em investir no país. E aqui eu leio uma frase que eu gostei muito. O governo tem a função de induzir o investimento privado, provendo a infraestrutura necessária e ambiente econômico estável. Quando o setor público não cumpre seu papel de indutor do investimento, o setor empresarial não tem confiança para investir ao perceber o numerador da equação risco-retorno crescer além do seu apetite em arriscar. Ou seja, ou o governo federal investe na infraestrutura, ou a própria iniciativa privada que hoje investe vai recuar. E a consequência é o desemprego, é a recessão, é a inflação e é um país que não cresce. Portanto, eu aqui prego investimento e crescimento para o nosso